Fala rapaziada, Marcelo aqui, tranquilidade? Hoje eu tô convidado do BTCG para fazer uma gameplay comentada do jogo que eu fiz na Liga Natal, que é uma liga que tá rolando agora no DB. E é uma liga bem bacana, inclusive se quiser participar, manda aqui nos comentários que a gente adiciona no grupo. É uma liga que quem participa são mais os jogadores aqui do Nordeste, porque ela surgiu de uma iniciativa local, dos jogadores de Natal, tá? E aí, mas assim, é aberta pro Brasil todo, porque é uma liga no DB, né? E eu consegui ser campeão na última edição que teve, e nessa agora eu consegui me classificar pro Top Cut, Top 8, né? E justamente nesse jogo que eu joguei contra o Bruno, pela quinta rodada, tá bom? E foi um jogo bem legal, que tem umas coisas interessantes pra mostrar, alguns cenários que as pessoas às vezes elas negligenciam, fecham os olhos, acham que acabou, perdi, não sei o que. E na verdade, às vezes, como muito acontece no jogo hoje, como vem acontecendo hoje, as pessoas cometem pequenos deslizes, cometem pequenos erros, que se você conseguir capitalizar em cima, você consegue às vezes virar um jogo que anteriormente estava, entre aspas, perdido. Vamos lá? Eu perdi no dado, e aí eu fui segundo, né? Minha mão foi ok, eu abri de Purulha, Magna, de Hand Trap, né? O Brick da 07, eu não uso a GWC, eu uso só a 07. A Malice in the Mirror, que é uma carta que eu gosto muito, que é uma carta bem coringa, e o Campo. Minha mão, ela tá ok. Esse Purulha, entre aspas, ele precisa passar, o que não vai acontecer, né? O Bruno abriu de Ash Blossom, Imperma, Aramasa, Nibiru, Fuvalos. Assim, a mão dele perde pra uma Imperma, mas eu não tinha Imperma, né? E aí ele começa dando uma moção do Aramasa, eu falo ok. Perdão, antes, na Shenbai eu dou Purulha, ele dá Ash, aí eu falo, fudeu. Ele dá no moção Aramasa, eu não tenho Imperma, eu falei, fudeu ao quadrado. Bom, aí aqui é o que vocês já conhecem. Pegou a Habakiri vai fazer o efeito, vai invocar o Sage e tributar o Sage busca a spell de ritual, o ritual pra mão. Aqui foi a primeira surpresa, ele usar 2 Aramasa, não é muito comum. Eu não sou o maior especialista em Rise of Mitsurugi, então não sei se é bom, se é ruim usar 1 ou 2, enfim, 3, não sei. Mas eu fiquei surpreso, achei que ele fosse tributar do campo, tá? E aí trigou lá o Kusanagi voltou a spell, e a spell agora vai fazer ritual do deck, né? Invocou o Murakuma. Pronto. Aí aqui ele ativou o Habakiri. Eu cogitei dar o Magna, mas não fazia sentido nenhum. Eu ia me dar Hand Loop, eu ia perder uma carta da minha mão, porque ele ia tentar negar com o Murakumo. Se eu aceito a negação, eu não forcei o Murakumo pra nada, porque na minha mão não tem mais nenhuma carta pra ser ativada, não tem o Nibiru, não tem mais Impulso, não tem nada. Então eu falei, cara, esse Magna vai ficar na minha mão, por enquanto. Eu não quero só desperdiçar a carta. Aí o Habakiri trigou e pegou a Prayers, né? Aí aqui foi um lance diferente. Por quê? Normalmente os jogadores de Mitsurugi eles não se abrem para o Bestial, né, dando Prayers no Murakumo. Só que ele queria jogar de Ryzen. E eu não julgo ele não, viu? Eu acho que ele tinha que mesmo, tipo assim, ele tinha que tentar. Eu não dei nenhuma Hand Trap nele, nenhuma. Eu poderia ter Nibiru e tal, mas ele só seria punido se eu tivesse Nibiru e Bestial, né? Porque esse Murakumo pega outra Prayers e aí a Prayers continua jogando para ele. Fora que ele tem 2 Hand Traps. Então ele falou, cara, tipo assim, eu quero jogar de... Ele pensou, né? Eu quero jogar de Ryzen, e eu não julgo ele. O problema é que ele vai ser super punido agora. Porque ele vai ter que dar essa Prayers tributando o Murakumo como custo, né? Pra ele poder invocar. Ele poderia ter tributado o Habakiri, mas ele não buscaria uma outra Prayers. Então assim, ele se abriu pra ser punido pelo Bestial, e acabou que ele foi punido. Só que eu dei mole. Por quê? Nesse momento aqui, eu poderia ter já dado o Bestial. E aí o Murakumo não trigava, porque ele precisaria estar no Grave para poder se invocar de volta e buscar uma carta. Se ele não está no Grave e está no banimento, ele não busca nem se invoca. Só que eu dei um molezinho besta, que no final não fez diferença, mas teria feito se o Bruno tivesse se ligado no detalhe que ele esqueceu. Eu esperei ele dar aí ele invoca o level 4, né? E aí ele dá o efeito para retornar e eu dou o bicho para banir. Ele poderia ter buscado, tá? Mais uma Prayers. Só que ele esqueceu, ele acabou esquecendo, né? Então assim, no lugar dele, eu acho que seria bem mais seguro ele ter tributado o Habakiri. Ele quis ser greedy pra, tipo assim, eu vou tributar o Murakumo pra pegar uma nova Prayers e ter mais follow. Só que aí ele se abriu pra essa situação, e aí
foi um momento onde eu falei, ok, um jogo que estava perdido é um jogo que vai existir. Porque sem o Raigeki no meu turno e essa carta tirando uma carta da minha mão, tem jogo, né? Tem jogo. Mais o bicho eu buscando aqui, enfim. E aí ele deixou o efeito de máquina passar e ele vai fazer full combo de Ryzel, tá? Eu não sei se ele poderia ter jogado melhor, tá? Com essas buscadas aí, ele buscou o Sword, buscou a Cross. Eu não sei se ele poderia ter feito mais coisa, sei lá, feito um lugares comprando. Não sei se ele poderia ter feito aquele bicho lá, rank 4, que busca o Nibiru. Você vê que ele já tem Nibiru, não faria sentido. Enfim, não sei se ele poderia ter feito lugares, ter feito um Eclipse Twins para deixar taxado no Detonator. De fato, desconheço, não tenho essa habilidade com o Ryzel para afirmar isso. Mas eu tomei, entre aspas, full combo, né, de Ryzel aí, Detonator e Cross, com o Aggregator, e foi isso. Aí você toma carta, né, ainda busquei o Bichel, não tinha motivo para esse Druidurm Mind Phase, e aí eu falei, vou tentar jogar. E aí meu top deck foi uma Imperma, péssimo top deck, né, diga-se de passagem. Aqui eu tinha algumas opções, tá? Aqui eu poderia ter batido cabeça com o Magna para deixar essa Imperma viva. Eu poderia ter começado de Malice in the Mirror, mas eu falei, cara, eu tenho Dark, né? Eu tenho Dark no meu extra deck, que busca uma Normal Summon que eu ainda não tenho. Então eu vou, entre aspas, passar a pica para ele. Vou ver como é que ele reage às minhas ações. Porque se tem uma carta na minha mão que ela precisa acontecer, é o campo. O campo é o que me faz acessar Malice. Então esse campo ele precisa acontecer. Então eu comecei, acho que dando Druidurm, dando alvo no Sage. Era o melhor alvo? Não, o melhor alvo era o Kusanagi. Aí ele deixou, né? Nesse momento ele não faz nada, eu falo, beleza, eu vou pro Dark. Porque aqui quando eu faço Dark, ele não pode responder Chainlink 2 e o Detonator matando a Dark, tá ligado? Porque ele dá follow. E se ele dá a Cross no Druid, tá maneiro pra mim. Tá maneiro. Aí ele vai dar Cross, e o Aggregator vai negar meu Dark. Aí eu pensei, porra, maneiro. Maneiro, eu não queria buscar nenhum Dark aqui no grip dele. Seria mais um corpo, mas tá maneiro. Porque agora ele se abriu pra tomar essa Malice in the Mirror clean. E o meu campo vai passar. E aí foi o que aconteceu. Ele tomou essa Malice in the Mirror, eu bani a 07, neguei o Detonator e o campo passou. Pronto. Eu falei, caralho, beleza, ok, temos um jogo. Normal do efeito, tomei a setada. Imaginei que pudesse ser uma Imperma. Eu falei, caralho, ainda tem jogo aqui nessa porra. Ainda tem jogo. Eu poderia ter feito uma coisa diferente aqui, tá? Do que eu fiz. Eu fui pra White Binder. Mas eu poderia ter ido pra Battle, ter batido com a Dark e ter buscado a Marty Harry, tá? Só que eu vi que no final não faria diferença nenhuma, porque essa normal ela já foi banida, né? Então eu falei, bicho, eu vou só tentar continuar no Link Climb aqui e fé. Aqui eu poderia ter ido pra Red Ransom ou pra White Binder. Eu fui pra White Binder logicamente, porque não fazia o menor sentido eu ir pra Red Ransom, sendo que eu já usei o campo e a Spell. Aí a White Binder vai banir a Quick vai buscar a Marty Harry, que vai banir também as cartas lá do Grave dele. E pronto, eu tenho alvo pra Marty Harry. Não tenho alvo, mas eu não fiz Normal Summon ainda, né? Eu não fiz Normal Summon. A Marty Harry, eu pensei em pegar outra carta, mas eu não uso a GWC, então eu achei que deixar a Marty Harry no Game State tinha mais valia. Aí eu vou dar a Normal Summon da Marty Harry e vou tomar o Nibiru, né? Isso, vou tomar esse Nibiru. Bom, nesse momento eu falei, perdi o jogo. Pela segunda vez nesse jogo eu falei, perdi. E aí o campo foi todo tributado, beleza. Esse token está completamente imenso. O Rabak trigou, voltou, e aí eu seto a minha cartinha e passo. Ele compra um... Nem viu que ele comprou, bicho. Foi outro Nibiru. Ele comprou outro Nibiru. Ou foi Fuvalos, enfim, não vi o que ele comprou, gente. Desculpa. A primeira ação dele é dar cross pra comprar mais uma carta, né? Voltou o Detonator e o Ext. Comprou um Star. Comprou uma Normal Summon, mas ele já tinha. Só que aqui é Normal Summon de Ryzel, né? Em teoria é melhor. E aí aqui, o que ele tenta fazer, velho? Ele dá essa Prayers sem tributar. Então ele só quis invocar do Grave. Ele, de novo, quer 2 level 4 na mesa. Aí eu falo, ok. Perdeu a vida ali da Prayers. Ele não tinha mais alvo.
Ele poderia ter tributado esse Habakiri, né? Faria diferença? Ele teria mais uma Prayers na mão, né? Eu acho que... ele poderia... eu acho que ele deveria ter tributado esse Habakiri. Porque ele voltava e buscava mais uma Prayers. Seria só melhor. Aí ele dá um Summon do Fuvalos, guardando esse Star na mão. Aí eu pensei, tomara que ele vá pro Duo Driver. Eu fiquei rezando, vai Duo Driver pra se Imperma fazer alguma coisa. Aí ele foi pro Duo Driver e eu dou a Imperma. Era pra ter dado a Imperma antes, inclusive, tá? No efeito de atachar, não precisava ter esperado. Mas, enfim. Porque ele já tava com os 2 Duo Driver aqui no Game State, né? Esse deck não usa 3. Bom, eu dei Imperma, mas eu continuei pensando, perdi o jogo. Porque tem Dynamondo, tem a Little Knight, né? Só que aí eu sou surpreendido com a seguinte mensagem no chat. Olhem para o chat. Ele caiu, voltou, End Phase. Caralho, eu falei, não é possível, mano. End Phase. Porra, inacreditável. Eu entendi o que ele pensou, tá? Ele pensou em deixar a Cross viva. Só que o Dynamondo, ele tirava o token. O Dynamondo, ele tirava o token, ele batia fortão e eu precisava de um top deck. Que se fosse um monstro, a Cross cobria da mesma forma. Tudo bem, porque a Little Knight teria que usar o Duo Driver, né? E aí ele passou, velho. Assim, e esse é um exemplo claro de que, mano, num torneio, ele com a obrigação de ganhar, ele tinha que ganhar. As pessoas ficam nervosas, entendeu? As pessoas esquecem das coisas. E tá tudo bem, velho. O jogo é sobre isso também. Tem gente que ignora esse fato e vai analisar replay, vendo as duas mãos, sentadinho na cadeira, tranquilo. Porra, não, beleza. Aqui o cara foi burro, o cara jogou errado. Velho, as pessoas erram. O Yu-Gi-Oh! É um jogo que demanda muita atenção mesmo. E aqui ele passou pra mim. Aí eu falei, caralho, esse token tá gigante, deixa eu fazer a conta. Aí eu tinha feito a conta na cabeça, eu falei, eu mato ele, só botando pra ataque e batendo. Aí tu vai ver que a gente conversa. Aí ele manda aqui, ó, me fala que não comprou nada. Porque ele tava muito preocupado com o meu top deck. Por isso que ele jogou desse jeito. Apesar do Dynamondo, né, mostrar aqui que, tipo assim, ele tinha que ter tirado esse token de todo jeito de campo. Aí eu falei, calma, eu quero ver o ataque desse token, né? Fiz ali a conta, era 10.800 o ataque dele, mas ele tava perdendo 600 aqui, né? Porque ganha 300 e perde 600, ganha 300 e perde 300, então é como se fosse, entre aspas, menos 600 e menos 800. Ou seja, era menos 1.400 de ataque. Então ele estava com 9.700 por conta do Duo Driver. E o Duo Driver com 2.800. E aí a conta dava isso aqui, ele tava com 64 e GG. E eu consegui vencer desse jeito a partida. E assim, é um exemplo claro de que, tipo, velho, o Yu-Gi-Oh! É um jogo de pessoas, pô. É um jogo de pessoas. É uma pessoa contra outra pessoa. Não são 2 computadores jogando, tá entendendo? Então, assim, quanto mais atenção o player tiver, maior vai ser a probabilidade que ele vai se colocar em situações onde ele consiga vencer jogos que talvez, na teoria, não fossem vencíveis. E esse Game 1 foi um exemplo claro disso. E bom, aí eu tava 1-0 e fui segundo de novo, né? Então vamos lá, como é que foram as mãos aqui? Eu abri de Impulse, Draw, Purulha, o que foi bem legal. 2 normais, que é chato, mas enfim, 3 traps muito boas. E ele abriu de Cross, Talent, Atrap, Tachyon e Sage, né? A mão dele não tá legal. Não tá esse primor de mão, né? Mas enfim. Vamos ver como é que ele vai jogar aqui. Na standby eu dou o Purulha, não tomo a Ash, dessa vez eu fico feliz. Ele dá Tachyon, né? Adiciona o Ext e ele esquece de botar uma carta no topo, mas que depois no meio do turno ele vai lembrar. E aí como eu já tinha conversado com o cara durante a semana e tal, eu falei, bicho, não vou chamar juiz, tá tranquilo, né? Tem replay gravado que o juiz pede pra mandar o replay, então esse cara não ia meter o louco de só, sei lá, botar no topo uma carta que ele adicionou posteriormente, tá entendendo? Que ele poderia tomar até DQ, porque é cheating, né? Enfim, eu falei, mano, esse cara vai ser honesto. Mas ele esqueceu de botar, tá bom? Ataque, aí ele vai ficar com as 5 aí na mão. E ele pegou o Ext, né? Então, tipo assim, ele vai jogar pra cima desse Purulha. Ele pegou o Ext, ele vai jogar pra cima do Purulha. Aí ele deu o Ext. Eu comprei uma carta. Aí ele dá o efeito do Ext, pega o Sword. Aí eu falo, bicho, eu não vou dar draw, eu vou comprar carta, eu preciso comprar carta. Se vocês forem ver, eu tenho um Starter e um, entre aspas, Extender. Mas a depender do que ele dá nesse Starter, essa carta aqui nem vira Extender, né? Então eu falei, eu preciso comprar carta. Ele me deu mais uma carta, eu comprei a Malice Nemir, que é legal, bem legal.
ele adicionou o Ice. Aí ele vai fazer o que aqui? Aí ele lembrou agora do ataque, botou a Trap, que realmente acho que era o que tinha que voltar pro topo mesmo, que era a Trap. Ele só esqueceu de embaralhar, né? Só esqueceu de embaralhar o deck. Aí ele ativa a Cross pra não tomar nenhum efeito de monstro, mas ele ainda tava Under Nibiru, né? Acho que ele tava com medo de tomar Ashe aqui, talvez. Aí efeito pra taxar, efeito pra buscar. Eu não dou o draw, tá? Eu não dou o draw porque eu quero continuar comprando. Aí ele dá normal do Sage, efeito. Aí nesse momento eu não... Eu dei esse draw nessa buscada. Eu dei esse draw na buscada. Eu só não lembro por quê. Eu só não entendi por que eu dei esse draw, cara. Eu acho que eu queria que ele desse a Prayers, entendeu? Pra eu dar o Purulin Chain, e aí, tipo assim, ele não botar um outro corpo na mesa. Nível 4, tá entendendo? Pra ele não poder botar um outro corpo na mesa. Caralho, eu não sei por que eu dei esse draw, cara. Era só pra eu ter deixado, tipo, deixa. Né? Enfim, aí eu não podia mais comprar carta. Quando eu draw, ele deu talent pra mão. O que foi bom pra ele, porque ele viu que a minha mão não tava tão boa, e ele tirou a carta que eu achei correta ele tirar, que foi a Malice in the Mirror, tá? Eu achei bem correto, porque ele já tem a Cross pra negar Dormouse e deixa minha Trust desligada. Isso aqui, entre aspas, não funciona contra ele, né? Então assim, tirou certinho com a Talent, a gente reclamou do lag do DB, né, que é o padrão. Aí eu embaralho o deck, parará, ele dá o Node, ele pode dar esse Node, pode dar o Node. Aí dá o Ice, tirando o Star da mão. Tá. Não sei se foi certo, eu entendi. Ele queria fazer um Detonator com 4 matérias, né? Mas será que deixar esse Star na mão não era melhor não, velho? Pra ter uma Normal Summon garantida no próximo turno? Enfim. Aí ele vai dar o Node, vai voltar com algum Ryzel, né? E aí vai fazer o Super Detonator dele aí e vai passar. Então, tipo assim, acabou que esse draw foi uma merda, né? Ele poderia ter feito mais coisas, ele poderia ter feito aquela carta lá que adiciona Nibiru e tal, mas ele ia me dar muita draw fazendo isso. Se ele parte pra Mitsurugi, então ia ser uma loucura. Eu ia começar com 10 cartas na mão. E tendo a Impulse, né, pra poder cobrir a spell de ritual de Mitsurugi. Então, assim, esse draw foi bem errado da minha parte, na minha opinião. Eu tinha que ter aceitado, velho. Tipo, beleza, vai, me dê carta à vontade aí. E aí eu compro uma Ashe e é ok, não vou reclamar não. Mas aqui eu fiquei bem na merda, né? Porque ele vai ser bem esperto aqui. Ele viu a Trust, né? E aí o que ele vai fazer? Eu vou dar normal da normal, ele vai torcer para meu top deck não ser nenhum extender. E aí eu vou dar efeito, ele vai dar cross. Padrão. Por que ele tirou a matéria do Detonator? Eu nunca vou saber. Porque assim, na minha opinião, ele tem que tirar a matéria do Dual Driver e deixar esse Detonator com o máximo de matéria possível, né? Mas enfim, ele tirou a matéria do Detonator, aí eu aceito a situação, passo pra ele. Eu não quis setar sem Impulse por conta do Detonator, né? Ele poder popar em alguma situação que eu tenho que dar uma Ashe, por exemplo. E vai ser inclusive o que acontece, que eu vou dar Ashe nessa Prayers, com certeza, foda-se. E aí imagina se eu seto Impulse, tá ligado? Eu só perderia Impulse de graça, na end phase. Ele dá top deck no Meows, ele vai dar Cross aqui pra comprar, né? Deu a Cross pra comprar. Ele compra uma Ashe, né? Que vai cobrir a Trust, que ele sabe que eu tenho a Trust ainda. E aqui, bicho, caralho, que merda, né? Ele não tem muito pra onde ir. Ele podia fazer um Eclipse Twins aqui. Mas como é que esse Eclipse Twins morre? Como é que ele mata esse Eclipse Twins? Não sei. Battle Phase, bateu. Cara, que jogo louco, mané. E aí ele passa pra mim. Caralho. Não entendi. Não entendi. É porque na verdade era pra esse Dual Driver estar sem material. O Detonator tá com 4 matérias. Ele tinha que ter a normal summon do Meows e ter feito alguma coisa, pô. Uma Little Knight que fosse. Na verdade nem poderia, porque ele botou o Detonator na Extra Monster Zone. Jesus. Eclipse Twin não era melhor não, cara.
Tá normal desse Miau de fazer Eclipse Twins em defesa. Cacete, bicho. Caralho, enfim. E aí, o que vai acontecer? Ele deve ter pensado, pô, tomara que esse cara não tenha comprado nenhum top deck. Ele vai dar normal da outra Dormouse. Eu vou negar com a Croix e vou matar ele na volta. Só que eu comprei, né? Dormouse feito. Ele deu, de novo, tirou do Detonator. Caralho, até agora eu tô querendo entender por que esse Dual Driver tá com matéria, velho. Aí eu faço o Almirage, né? Porque eu queria preservar meus Lingurible. E de certa forma o Almirage consegue proteger algum bicho que esteja embaixo, caso ele não pop com o Detonator, né? E aí eu dou o efeito do Ignister. Aí... ele aceitou. Aí ele aceitou. Ele perguntou se tinha que ser, tipo, na zona e tal, porque as pessoas às vezes acham que tem que ser na zona, mas não. É só você controlar um Cyberse vindo do extra deck. Um Link Cyberse, né? Cyberse Monster. Na verdade, qualquer Cyberse Monster, os preços do extra deck. Aí entrou. Eu fiz o efeito? Fiz o efeito. Ele aceitou o efeito. Não, ele deu Ash. Ele deu Ash nessa carta. E aí, a partir desse momento, ele perdeu o jogo. Tá? Ele tinha que ter popado o Almirage, pra começo de conversa, tá? Tinha que ter tirado os corpos da mesa. E aí ele poderia, tipo... Ele poderia ter até ter dado essa Ash no Ignister e tal. O que seria bem bom. E aí eu só ficaria com o corpo na mesa, né? Mas podendo ativar essa Trust. E aí essa Trust, na hora que fosse ativada, ele tiraria o Ignister da mesa. E aí essa Trust, ela iria buscar um Gold Sarcófagos, enfim, que eu ia conseguir jogar mais, né? Esse Gold Sarcófagos provavelmente iria banir uma Marty Harry, né? A Marty Harry ia voltar pra mão, eu ia dar o efeito da Marty Harry banindo a Dormouse, aí entraria a Marty Harry, a Dormouse ia entrar depois. Mas ele ainda teria os pops do Detonator, né? Porque esse Detonator, de novo, era pra ter 4 matérias. Então seria um pop pra Mirage, um pop pro Ignition, um pop pra Marty Harry, e eu ficaria com uma Dormouse em defesa e o Detonator com uma matéria. Né? Ou não. Não. Detonator com nenhuma matéria. Porque a matéria do Dual Driver já teria saído no turno anterior a esse, né? Que ele já deu a Cross pela segunda vez. Então, assim, ele ficaria com dois rank 4 Vanilla e eu com uma Dormouse em defesa. Eu perderia o jogo. E aí não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que ele deixou tudo acontecer. Eu sei que ficou confuso o que eu falei, mas tipo assim... No final das contas era pra ter uma Dormouse em defesa e ele com os 2 rank 4 sem nada. E aí no momento que ele deixou acontecer, o jogo acabou. Porque tem uma carta que contra a Rise of Mitsurugi, que Malice usa, que é completamente quebrada, que é essa menina, a Cyberse Wicked. Ela simplesmente me permite combar e o cara não pode dar nem o Murakun para dar Regek e nem o Detonator. E aí ele sabia da Trust, e essa Trust agora ganhou o jogo sozinha. Porque agora pegou o Sarcófago, o Gold Sarcófagos vai pra menina vermelha, que vai setar a trap, né? E aí eu vou combando igual um louco pra cima dele e ele perde o jogo dessa forma, né? Na verdade aqui eu acho que eu teria, inclusive, ter pego a Marty Harry, eu joguei errado, ó. Ó, eu bano essa menina, era pra eu ter banido a Marty Harry, pra Marty Harry banir a amarela, e aí eu jogava aqui embaixo, né? Fazia tudo aqui embaixo, tudo, 100% das coisas eu fazia aqui embaixo. Mas acabou que ele se rendeu antes disso. Porque ele viu que ele não conseguiria tirar as minhas cartas de campo mais, entende? Por conta da Wicked. A Wicked ia pegar outro Tanner Cybersia, que só seria mesmo que matéria na mão pra enfim, qualquer coisa que ele quisesse descartar. Mas enfim, acabei vencendo. E vocês podem ver que tiveram erros pros dois lados. Pro meu lado, pro lado dele. E essa é a mensagem desse vídeo, tá ligado? Essa é a parada. As pessoas, elas têm que entender que é um jogo de pessoa, pô. É um indivíduo contra o outro indivíduo, pô. E as pessoas erram, e é normal errar. Ele errou um pouco mais grosseiro do que eu, me deu a oportunidade de vencer, eu conseguia capitalizar essas vantagens. Mas vocês podem perceber que eu também errei aqui, ó. Tipo, eu bani errado com esse Gold Sarcófagos, era pra eu ter banido a Marty Harry. E aí eu bani essas 2 cartas aqui, tá entendendo? E a coisa ia funcionar muito melhor. Muito melhor, porque ele poderia popar a trap, né? E aí um Detonator que não teria mais alvo até o final do turno passou a ter. Enfim, mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tamo junto, se inscreva no canal do BTCG. Valeu! E se quiserem participar da Liga Natal, pode mandar mensagem aqui embaixo. Tamo junto!